Fala, desbravadores do AB, aqui é o professor Homer Fernandes e esse é o Mapa do Direito. Hoje mais perguntas respondidas, a sua dúvida pode estar aqui, então vem comigo. Pessoal, a nossa produção selecionou algumas dúvidas que vocês enviaram, seja aqui por algum vídeo, ou então pelas nossas redes sociais, ou por e-mail. Fez um compilado de perguntas, eu ainda não vi essas perguntas, tá? Vou responder aqui para você. Se você tem alguma dúvida sobre o exame do AB, pode deixar aqui o comentário, tá bom? E também aproveita para já deixar o seu joinha, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, também nos seguir nas nossas redes sociais, que o endereço tá aqui embaixo. Vamos lá para a pergunta de número 1. Aline Macedo. Quem fez o último exame e passou, mas ainda não pegou a carteirinha por conta da pandemia, já pode entrar com a solicitação para advogar ou só com decisão judicial? Então, Aline, olha só, por mais que a gente esteja vivendo aí uma quarentena, uma pandemia, mas eu acredito que a maioria das seccionais da OAB esteja emitindo as carteiras profissionais, tá bom? Aqui eu estou no estado de Goiás. A seccional de Goiás da OAB está sim, fazendo sim as solenidades para obtenção do registro e emitindo as carteiras profissionais. Porque mesmo que os prédios físicos dos fóruns, a maioria não estão funcionando, mas os processos virtuais continuam funcionando normalmente. Então, tranquilamente você consegue dar entrada para obter a sua carteira, não vai precisar ingressar na justiça para fazer isso, tá bom? Próxima pergunta. Karina Andrade. Existe a possibilidade de cair um habeas corpus na peça da segunda fase de constitucional? Karina, olha só que pergunta interessante. É possível sim. Por mais que o habeas corpus ele esteja mais relacionado ao direito penal, então é mais provável que caia em direito penal, mas o habeas corpus é uma das ações constitucionais. A gente tem mandato de segurança, habeas corpus, habeas data, são todas ações constitucionais previstas na Constituição Federal que teoricamente poderiam sim ser cobradas na segunda fase do direito constitucional. Eu acho difícil, eu acho que se cair vai ser em direito penal, mas em tese poderia cair sim. Então, para quem vai estudar o direito constitucional, para quem vai fazer constitucional na segunda fase, tem que dar uma estudada sim, habeas corpus, pode ser que caia. João Victor. Quais as melhores dicas que você dá para treinar a escrita para a segunda fase da OAB? Tenho muita dificuldade nessa parte. João, olha só, essa pergunta é muito interessante e é muito importante que você treine em dois aspectos. O primeiro aspecto é o aspecto da caligrafia. Você não precisa ter uma letra perfeita na segunda fase do OAB, mas você precisa ter uma letra legível. Sempre quando tem segunda fase do OAB, eu elaboro recursos para os meus alunos, tá? E muita gente manda a prova para eu poder analisar se cabe recurso ou se não cabe recurso. O que eu mais vejo são alunos que responderam corretamente, mas a letra é tão ruim, mas tão ruim, que às vezes você precisa de uma lupa para conseguir entender o que está escrito ali. E é claro que o examinador ele tem milhares de provas para corrigir. Se ele leu, não entendeu, ele simplesmente vai passar para frente. Então, não precisa ter uma letra perfeita, mas tem que ser legível. Outra coisa é como você redigir as teses jurídicas. A gente já gravou aqui no canal vários vídeos sobre a segunda fase da OAB e é muito importante você saber, você treinar a redação das suas teses jurídicas, tá? E aqui nesse ponto, só o que eu quero falar para você é simplicidade e clareza. Seja direto, simples, vai direto ao ponto, explica o fundamento, faz os pedidos corretamente e isso é mais do que suficiente. Agatha Mello. Qual o critério que a gente deve utilizar para escolher a matéria que vai fazer na segunda fase da OAB? Agatha, o primeiro critério é aquele que você não deve utilizar. Não vá na onda dos seus colegas. Se tem um colega que está falando, vou fazer penal porque é mais fácil, vou fazer trabalho porque é mais fácil, não tem disciplina mais fácil na segunda fase do OAB. Todas são difíceis, todas têm o mesmo grau de dificuldade. Você tem umas que têm particularidades diferentes. Por exemplo, empresarial é uma peça que geralmente é uma disciplina que geralmente tem uma peça muito extensa. Direito do trabalho, geralmente a peça tem várias teses. Direito civil são poucas teses, mas são teses mais complexas. São características diferentes. Geralmente, o estudante, quando ele vai ali para a segunda fase, ele geralmente está em dúvida entre duas disciplinas. Então vamos supor que você esteja em dúvida entre direito constitucional e direito administrativo. Como que você resolve isso? Fazendo um simulado. Imprime a prova da última edição dessas duas disciplinas, faça as duas como se você estivesse fazendo a prova. Aquela que você sentiu mais facilidade em fazer a prova vai ser a sua. Você tem que lembrar, você vai ficar aproximadamente 2 meses estudando somente aquela disciplina. Então tem que ser uma disciplina que você realmente goste dela e não vai escolher só porque o coleguinha falou que é uma boa disciplina, ok?
Júnior Siqueira. Semestre que vem é o meu último período da faculdade e já estou muito atolado com o TCC e toda a correria de etapa final. Além disso, ainda tenho que estudar para a OAB porque enrolei demais e deixei para agora. Tá difícil conciliar tudo. Você acha que é melhor focar no trabalho de conclusão e esperar para focar na prova da OAB depois que formar? Não quero perder tempo também. Júnior, 90% dos estudantes têm esse mesmo problema que você tem. Geralmente, o TCC, a apresentação do TCC é ali no último semestre, ou então no penúltimo semestre. Os alunos geralmente não se antecipam para fazer isso com uma certa antecedência. Tem as provas finais, geralmente a pessoa ainda trabalha, tem que estudar para a OAB ao mesmo tempo, acaba sendo muita coisa. Olha, eu acho que dá para conciliar. TCC é algo muito mais tranquilo. Não tô falando que é fácil não, tá? Mas TCC não é algo que você vai precisar tirar 3, 4 horas do seu dia durante um semestre para poder fazer o TCC. Tá? Então você consegue tranquilamente conciliar. Agora, se você tem que escolher, você fala, olha, só tem 1 hora por dia, ou eu vou fazer o OAB, ou eu vou fazer o TCC, é claro que você vai ter que fazer o TCC. Porque se você não fizer o TCC, você não vai formar e sem você ser graduado, sem ser bacharel, não vai adiantar nada você ser aprovado no exame do OAB. Então, se você tiver que escolher, primeiro vai no TCC, depois faz o exame do OAB. Denise Pedroso. Você acha que existe a chance de aumentarem o tempo da prova? Eu tenho muita dificuldade de concentração e preciso ler várias vezes para entender. De todas as vezes que eu simulei a prova, passei muito do tempo. Eu tenho medo de me prejudicar. Denise, não tem nenhuma possibilidade deles aumentarem o tempo de prova se ela continuar desse mesmo jeito com 80 questões. Isso simplesmente não vai acontecer. Agora tem um estudo dentro da UAB, em conjunto com a FGV, que eles querem ampliar para 100 questões. Para quem não lembra, a prova da primeira fase da UAB era de 100 questões, você tinha que acertar 50. Depois reduziu, agora nós temos 80 questões, você tem que acertar 40. E há um estudo para que volte a ser de 100 questões para acertar 50. Isso é porque algumas novas disciplinas vão entrar. Agora, se isso acontecer, talvez eles aumentem aí mais meia hora ou então mais 1 hora de prova. Fora isso, sem chance. E aí o que você tem que pensar é o seguinte, olha só, você tem 5 horas para responder 80 questões, tem que tirar 30 minutos ali para poder passar para o gabarito, isso significa que você tem aproximadamente 3 minutos e meio para responder cada questão. Se você está quebrando muita cabeça em uma questão e não está dando conta, pula para a próxima e faz a próxima. Porque se você gastou 10, 15 minutos em uma única questão, vai faltar tempo. A única forma que você tem para resolver esse problema é treinando muito, fazendo vários simulados na sua casa e cronometrando o tempo que você está gastando para resolver questões. Se no seu dia a dia você está gastando 5 minutos para resolver cada questão, na hora da prova não vai ser suficiente, vai faltar tempo. Então você tem que estar gastando ali aproximadamente 3 minutos para responder cada questão para chegar na hora da prova e conseguir ter uma folga. Bárbara Zaini. Almir, o que você acha de quem faz a prova quando está na metade do curso, só para ganhar experiência? É uma boa? Bárbara, não faça isso. Aliás, você não pode fazer isso por expressa vedação ao edital. De alguns anos para cá, aproximadamente uns 4 anos para cá, a FGV coloca no seu edital que quando o aluno ele faz a inscrição na prova, ele está declarando que ele está matriculado nos 2 últimos semestres do curso. E se ele declarar isso falsamente, ele pode incorrer no crime de falsidade ideológica e ainda ter problema eventualmente quando ele for aprovado para obter a sua inscrição nos quadros da ordem. Então não faça isso de forma nenhuma. Eu fiz isso quando eu estava no 5º período, não tinha essa vedação no edital, mas eu já sabia que eu teria que fazer a prova novamente. Para quem não sabe, eu fiz a prova no 5º período, fui aprovado na primeira e na segunda fase, depois eu tive que fazer novamente no 9º período. Para mim foi só uma pressão extra depois, que eu não precisava, eu me arrependo, não precisava ter feito essa prova no 5º período, que não serviu para nada, basicamente. Então realmente não faço. O que você pode fazer é o seguinte, imprime a prova e faz na sua casa, como se fosse um simulado. Aí compensa fazer todas, tá bom? E essas foram as perguntas de hoje. Muito obrigado para você que enviou a sua dúvida. E se você tem alguma outra dúvida, pode mandar aqui nos comentários ou então nas nossas redes sociais, que futuramente a gente vai responder, tá bom? Valeu, um grande abraço e vem comigo traçar o mapa da sua aprovação no AB.